Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque? E hoje a gente vai estudar o conteúdo de contadores, ou então a utilização dos flip-flops JK na configuração tipo T, de toggle. E o que acontece? Esses contadores a gente divide em duas subcategorias, que são os assíncronos, que são contadores em que o clock de referência do meu circuito ele está ligado apenas em um dos flip-flops. Os outros flip-flops estão ligados em cascata entre si. Então, o clock de um é diferente do clock do outro, por isso eles são assíncronos. Já os contadores síncronos estão em uma configuração em que todos os clocks eles são interligados na mesma referência, no mesmo pulso de referência. Então eles estão sincronizados com o clock de referência principal, tá bom? Então a gente vai começar a estudar os contadores assíncronos primeiro. Eles são os mais difundidos e os mais fáceis de serem feitos, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando o que eu disse na aula sobre flip-flop do tipo D e T, quando eu estou na configuração do flip-flop JK, configuração T dele, a gente tem que as entradas elas estão curto-circuitadas e ambas estão em nível lógico alto ou em nível lógico baixo. Se as entradas estiverem ambas em nível lógico baixo, nada vai mudar, porque eu estou naquela configuração do JK, em que J é igual a 0 e K é igual a 0. E aí, o que vai acontecer? A minha saída vai ser sempre a mesma, ela não vai se alterar. O estado futuro é igual ao estado anterior, independente do meu pulso de clock. Porém, quando eu comuto essas entradas ambas para 1, como é um flip-flop JK, ele iria ocorrer o estado proibido, só que nesse caso ele fica comutando. Então, ora ele comuta a saída, se ela tivesse em nível lógico alto, a saída Q, ela iria para nível lógico baixo. É a mesma coisa para o Q barrado, fica alternando. A cada ciclo de clock completo, ou seja, um pulso quadrado completinho, eu tenho uma alteração de comutação. Então, ora o meu Q ele é 0, ora ele é 1, ora ele é 0, ora é 1, e assim vai. E aí, o que eu tinha explicado para vocês? Quando a gente pega um bloquinho de dois desses flip-flops tipo T e a gente une eles naquela forma em que eu tenho o clock principal do meu circuito sendo inserido no primeiro flip-flop. Esse daqui, por questão de nomenclatura, eu chamei as saídas de A e a barra. É a mesma coisa que Q e Q barra. Lembrando que eles estão na configuração tipo T com T igual a 1, ou seja, J e K ambos igual a 1. Ou seja, configuração de comutação. Uma vez que eu insiro o clock principal nele, ele vai ficar oscilando, né, a saída dele, ela vai ficar oscilando na frequência desse clock. Porém, perceba que o próximo que está ligado em cascata, será necessário 2 pulsos do meu clock principal para que ele altere, faça uma alteração de 0 para 1 e depois mais 2 pulsos para ser de 1 para 0. Enquanto que nesse daqui, o principal, que é o A, ele vai precisar de apenas um pulso para ir de 0 para 1 e mais um pulso para ir de 1 para 0. Então, a gente vai olhar aqui o diagrama de tempo para perceber isso. Olha esse diagrama de tempo aqui. Ignore essa parte aqui C, D e essa outra parte aqui embaixo. Primeiro vamos concentrar aqui ó, no A e no B. O que acontece? Eu tenho meu pulso de clock aqui, ó, principal. Esse meu pulso de clock, uma vez que, nesse caso desse circuito, ele está em borda de descida. Poderia ser em borda de subida. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que é necessário dar um pulso completo, certo, do meu clock, para que haja uma mudança no flip-flop. E essa mudança ela vai ser perceptível onde? Na borda de descida, aqui. Então, toda a borda de descida, eu altero a saída do meu flip-flop. Então, quando esse clock ele tiver uma borda de descida, o meu A vai alterar. E depois, quando a saída do meu A, que está ligada no clock do próximo flip-flop, que eu chamei de B, quando esse clock aqui, que na verdade é a saída do A, ele passar por uma borda de descida, então o meu B vai alterar a saída dele. Poderia ser borda de subida? Poderia também, não tem problema. É que nesse caso, os nossos flip-flops, eles estão todos em borda de descida, tá bom? Então perceba, uma vez que eu tenho o meu clock, ó, ele começou em nível lógico baixo, por configuração, meu circuito ele já começa em nível lógico baixo, tanto A quanto B, ambos em nível lógico baixo. Depois, eu tive um pulso de clock, eu vou deixar na cor vermelha aqui para vocês. Então, eu tive um pulso de clock, ele subiu, foi para nível lógico alto. É borda de descida? Não. Então, não se altera o A nem o B. Uma vez que ele ouve a borda de descida, certo?
houve a borda de descida, esse é o nosso clock principal. Quem que ele vai alterar? Ele vai alterar o meu flip-flop A, porque é ele que está ligado aqui no início. Então quem vai para nível lógico alto é o A. Perceba que ele estava em nível lógico baixo, ele altera a saída, ele vai para nível lógico alto. O B, por sua vez, ele vai alterar? Não, ele não vai alterar. Por quê? Porque eu vim aqui, ó, deixar em outra cor para vocês. Eu estava em nível lógico baixo, caminhando aqui. Aí eu tive uma borda de subida, ele subiu. Só que meu circuito ele só vai atuar, nesse caso, em borda de descida, tá bom? Então aí eu tive outro pulso de clock, certo? A gente tinha parado aqui. E ele veio, estava em nível lógico baixo, houve a borda de subida, não vai alterar em nada até esse momento. Então perceba, o meu B, ele se manteve zero até todo esse momento. Continuou em zero aqui, o meu A, ele estava em zero, ele foi para nível lógico alto, manteve nível lógico alto, só que agora no meu clock eu vou ter essa borda de descida aqui, ó. Ele vai terminar o pulso dele e tendo uma borda de descida. Uma vez que identificou essa borda de descida, o meu A, ele vai alterar o estado dele. Então ele estava em nível lógico alto, agora ele vai para nível lógico baixo. Só que o que a gente vê? A gente vê que como o B, a saída dele está atrelado ao clock dele, certo? Que por sua vez está ligado na saída A. Quando o A ele vai para uma borda de descida, ou seja, ele está em nível lógico alto e vai para nível lógico baixo, vai ocorrer a comutação do meu B. Então, como o meu A ele estava em nível lógico alto e agora ele foi para nível lógico baixo, é uma borda de descida. Então, o meu B ele vai alterar o estado dele. Era 0, agora ele vai passar a ser 1, certo? E aí a gente continua a análise do clock. Então, dando um terceiro pulso aqui, ó, eu estava em nível lógico baixo, houve a borda de subida, não se altera o circuito. Vou até aqui o limiar da minha borda de descida. O que vai acontecer com os outros circuitos? O A, ele não vai ter alteração, porque era uma borda de subida, até aquele limiar ali. O meu B, a mesma coisa, não vai ter alteração, certo? Porque era uma borda de... porque não houve borda ainda, né, no A, essa é a verdade, a gente está analisando o A aqui. E aí, quando eu tenho no meu clock principal a borda de descida aqui novamente, perceba que eu tenho que alterar o A. Então o A ele vai subir agora para nível lógico alto, por quê? Porque ele estava em nível lógico baixo antes. E aí, assim ele vai se manter. O meu B, por sua vez, como houve uma borda de subida no A, ele não vai modificar o estado dele. Ele vai continuar sendo aquilo que ele era. Então, o clock que ele vai continuar aqui, a subida, até o limiar da borda de descida. O restante do meu circuito vai se manter nesse tempo, certo? Porque não houve alteração. E aí eu tive aqui a borda de descida novamente, pelo meu clock principal. Tendo essa borda de descida, o meu A ele tem que mudar aqui o estado que ele era. Então, ele era nível lógico alto, nesse caso, agora ele foi para nível lógico baixo. E ele está fazendo uma borda de descida, porque ele era nível lógico alto e agora ele está indo para nível lógico baixo. Como ele teve uma borda de descida, o meu B também vai alterar o estado dele. E nesse caso, ele vai ir para zero. Entendeu? Então, essa lógica você pode ficar fazendo ela eternamente e é isso que vai acontecer. Perceba que o clock, eu vou demonstrar aqui mais pra frente pra vocês, colocar na cor laranja, ó. O clock, ele é um pulso completo desse, ó. Essa parte que é o nível baixo mais nível alto, somando com outra parte nível baixo mais nível alto. Isso daqui, ó, cada nível baixo com nível alto somado em seguida, um do outro, é um pulso de clock completo. Quando eu tenho dois pulsos de clock do meu clock original, que seria esse daqui, tá? Do que comanda o meu circuito, eu tenho apenas um pulso, perceba, eu tenho apenas um pulso do meu flip-flop que está ligado nele. Então, ó, perceba, aqui, ó, ele deu um pulso só. Entende? Então, nesse intervalo aqui, ó, que a gente está analisando, nesse intervalo, foram necessários dois pulsos do meu clock de entrada para eu ter um pulso de clock na minha saída. Então, o que a gente conclui a partir disso? A gente conclui que a minha configuração toggle, ela faz a divisão da frequência. E como eu mostrei para vocês naquela aula, a minha frequência de saída, certo? Que seria essa daqui, do ponto Q, ela vai ser a frequência de entrada do meu clock, dividido por 2. E, além disso, a gente tem algumas especificações também que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu só vou apagar aqui o circuito para vocês, tá? Quando eu falo em módulo, certo? Módulo M de um contador, isso vai ser igual a 2 elevado a N, em que N é o número de flip-flops que eu tenho ligados nessa configuração em cascata. Então, nesse caso, o meu módulo ele seria 2 a quarta, que é igual a 16. Então, o que significa esse 16 no módulo? Ele significa que eu consigo ter frequências, bases, múltiplas de 16, ou então de 2 elevado a N. Então, as frequências que eu posso ter no meu circuito são a frequência do meu clock, certo? Vou colocar aqui por frequência de clock, dividido por 1, que é a minha frequência base. Eu posso ter dividido por 2, que seria a saída aqui do meu A,
ou do meu Q normal, que é o primeiro ligado ao clock aqui. Eu poderia ter dividido por 4, que seria desse próximo flip-flop aqui. Eu poderia ter a frequência dividido por 8, que é desse outro flip-flop aqui. E eu poderia ter a frequência dividido por 16, que é essa última flip-flop aqui. Entenderam? Então, isso significa um módulo. Além dele indicar a quantidade de flip-flops que você tem, mostra os tipos de frequência múltipla que você pode conseguir. Ah, Roberto, eu não posso conseguir uma frequência tipo por 14? Não, você não consegue. A gente vai ver nas aulas futuras como a gente faz para conseguir outros tipos de frequência. Mas nesse módulo assíncrono, você não consegue frequências que não sejam múltiplas de 2 elevado a n. Tá? E outra coisa que esse 16 também vai te indicar, ele vai te indicar a quantidade de números que você pode contar. Porque a quantidade de números que você pode contar, ela vai ser igual ao seu módulo menos 1. Ou seja, 2 elevado a n menos 1. Então quer dizer que eu posso ir de 0 até 15 na minha contagem. Aí você fala, nossa, mas como assim, Roberto? De onde você tirou essa ideia de contagem de números? Gente, olha só que interessante. Se a gente marcasse os níveis lógicos momento a momento aqui do nosso circuito, perceba nas saídas o que eu vou ter de A, de B, de C e de D. Nesse caso eu fiz com 4 flip-flops, só para manter assim um padrão, tá? Mas você pode colocar quantos você quiser. Olha só que interessante. Inicialmente eu tenho A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 0, certo? Dei o primeiro pulso de clock aqui, então o meu A ele vai alterar, ele vai para 1. O B mantém em 0, o C mantém em 0, o D vai manter em 0. Dei outro pulso de clock, vai alterar o A de novo, ele vai para 0. Ou seja, houve uma alteração de borda de descida, então o meu B vai alterar, ele vai para 1 agora. Por sua vez, C vai manter em 0, D vai manter em 0. Depois outro clock, A foi para 1. B não teve borda de descida ainda, ele vai manter no nível lógico dele, que é 1. Depois aqui C mantém 0, D mantém 0. Por sua vez, eu dei outro pulso de clock, houve borda de descida, então o meu A vai alterar, então ele vai para 0 agora. O meu B, por sua vez, ele sente a borda de descida do A, que ele foi de 1 para 0, então ele vai alterar agora, ele vai para 0. Olha só que interessante, o meu B agora ele foi de 1 para 0, ou seja, houve borda de descida. Então o meu C sentiu isso e agora ele muda o estado, foi de 0 para 1. Por sua vez, o D ainda não sentiu nenhuma borda de descida do C, então ele mantém 0. Depois eu tenho 1, 0, 1, 0. Ah, como assim, Roberto? Aquela mesma análise. Houve o clock aqui em cima, houve mudança da borda de descida, o meu A está sentindo esse clock, ele foi de 0 para 1. Por sua vez, não houve borda de descida aqui no A, o B ainda não sentiu, ele mantém no nível anterior. Depois, o C, ele não viu borda de descida em relação ao B, então ele mantém no nível anterior. A mesma coisa para o D, ele ainda não viu borda de descida do C, então ele mantém no nível anterior. E assim você vai fazendo. Então, se você olhar o diagrama de tempo que você vai montando, você percebe o quê? Que eu não vou terminar de completar aqui, você pode completar para treinar a sua análise. Mas eu já vou pegar o resultado aqui embaixo. Ó. O que você percebe? Você percebe que a contagem ela vai de 0 até 1. Ou seja, eu vou contando de 0 até 15 em decimal. Isso significa que o flip-flop, que é o primeiro aqui que recebe o seu clock original, ele é o que mais varia a frequência dele. Ele é o que mais varia rápido. E numa tabela verdade, quando a gente olha, quem que varia mais rápido a comutação de nível? Hora 0, hora 1, hora 0, hora 1. Poxa, é o bit menos significativo. Por isso que ele está aqui escrito LSB. Não é à toa. É ele que sempre está variando. Veja só, o A ele está 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Se a gente pegar essa tabela aqui, ó, e a gente virar ela aqui, ó, nesse sentido 90 graus, eu vou ter a tabela verticalmente. Então eu teria D, C, B, A. E olha o que o A está fazendo, tá? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então ele está fazendo assim, ó, 0, 1, 0, 1. Isso daqui é a forma que a gente preenche tabela verdade. Para o bit menos significativo, uma comutação de cada. Para o segundo, a gente faz 2 de 0 e 2 de 1. Para o terceiro, a gente faz 4 de zeros e depois a gente faz 4 de 1. Pro próximo, a gente vai fazer quanto? 8 de zeros e 8 de 1. Depois tivesse um E aqui, a gente ia fazer 16 de 0 e 16 de 1. É aquilo lá que eu ensinei vocês a montar a tabela verdade no começo do curso. Então perceba, por que ele chama contador? Por causa disso. Você está fazendo uma contagem. Conforme a sua frequência aqui vai variando no seu clock, você vai modificando aqui as suas variáveis, ou seja, a saída do seu primeiro flip-flop aqui em modo toggle, do seu segundo, do seu terceiro e do seu quarto. De forma que eles vão fazendo a contagem, começando em 0, 0, 0 e aqui 0, indo até 1, 1, 1, 1. Ou seja, você está indo de 0 até 15 em decimal.
E quando é que chega em 1, 1, o que é que acontece? Perceba que todos eles têm a borda de descida ao mesmo tempo e todos eles estão em nível alto. Então o que é que vai acontecer? Todos eles vão para nível lógico baixo. Então você reseta a contagem. E assim recomeça de novo o ciclo. Então esses contadores que a gente faz com flip-flop tipo T, na configuração assíncrona, que é essa do a saída de um entra no clock do próximo, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter uma contagem infinita que se repete do número que eu quero. Então é a partir disso que a gente vai aprender a fazer relógios, literalmente. Fazer a contagem do número que a gente quer. Então, até o momento, o que a gente analisou? A gente analisou um caso em que eu tenho um flip-flop na configuração de borda de descida, em que eu tenho a cascata entre a saída de um no clock do próximo, certo? Então isso vai ser um contador assíncrono. E aí, o que vai acontecer também? A gente viu a contagem sendo crescente, ou seja, eu estou indo de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. Ou seja, de 0 até 15, ele está crescendo. Mas, será que existe uma forma de eu fazer a contagem decrescente? Na verdade, não existe só uma forma, como existem várias. E agora eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês, que você não precisa decorar. Apenas tenha ela guardada aí com você, que ela vai ser muito útil. Porque, dependendo da minha borda e dependendo da minha saída, onde eu estou ligando, porque eu posso ligar tanto A no meu clock, como eu também posso ligar o meu A barra nesse clock, dependendo do que eu quero. Dependendo de como eu ligo essas coisas, eu posso fazer o contador ser crescente ou decrescente. Então vamos até a tabela. A few moments later. Olha que interessante essa tabela. Ela relaciona a saída do meu flip-flop anterior, ou seja, eu estou analisando aqui, ó, esse flip-flop primeiro. Agora a gente está fazendo a análise da esquerda para a direita, tá bom? Nessa figura. O meu clock base entra aqui. Todos os flip-flops estão na configuração toggle, por isso esse T, tudo em nível lógico alto. Meu primeiro flip-flop, ou seja, o LSB, é esse daqui. E o mais significativo, que é o próximo, o MSB, vai ser esse. Eu vou fazer só com uma comparação para 2, mas isso você vai se estender para todo o circuito. Então, eu tenho a saída do flip-flop anterior, que é o LSB. A saída de contagem, que é a saída dele de contagem, é onde eu estou tirando o meu bit, certo? Que é a saída dele, para eu puxar o valor do meu contador. Então, tipo, minha contagem ela for 1 e 0, por exemplo, de onde eu vou tirar? Eu vou tirar do Q barra, e do Q barra daqui, ou eu posso tirar do Q daqui, do Q daqui, ou eu posso fazer Q barra daqui com Q daqui, é o que a gente vai ver, tá? E o tipo de clock base, ou seja, na entrada aqui, o meu clock ele tem que ser borda de descida, representado pela setinha para baixo, ou borda de subida, pela setinha para cima, tá bom? Lembrando que o Q daqui, ó, do anterior, ele sempre vai ligar no clock do próximo, tá bom? E é desse Q, ou desse Q barra, tá? Pode ser tanto um como o outro, que vai ligar no clock aqui, tá? A gente vai ver isso, que é onde você vai retirar o seu sinal, certo? De contagem. Então, olha só. Se eu quiser um contador assíncrono crescente, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer, então, a saída do meu flip-flop anterior, ou seja, do meu menos significativo, ligada ao clock do próximo, sendo Q. Então, nesse caso, eu teria Q ligando no clock do próximo. E de onde eu ia pegar o bit de contagem? A saída de contagem, ela também ia ser do meu pino Q. Então, daqui eu iria derivar um sinal em paralelo, que eu ia mandar aqui para o meu circuito combinacional, analisar um decodificador, por exemplo, para ele analisar e converter, por exemplo, em código de 7 segmentos. É um exemplo, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente, como faz para você ver visualmente essa contagem. Ou pode ser por um LED mesmo, para ele indicar, ó, tá em nível lógico alto, tá em nível lógico baixo, tá bom? Então é desse Q aqui que você vai puxar o seu sinal de contagem. E o seu clock base, ele tem que ser borda de descida. Então, nesse caso, você teria que colocar um inversor aqui, ó, na frente do seu clock, tá? Porque nessa configuração que a gente tá, ó, você vê que eu coloquei uma imagem com clock na configuração de borda de subida, tá bom? Então tem que se atentar a esse detalhe. Beleza, agora vamos refazer aqui a configuração, vamos ver qual é a próxima. Se eu quisesse um contador crescente também, ou seja, indo de 0 a 15 ou mais, pode ser a contagem crescente que você quiser, tá bom? Então eu teria, por exemplo, a saída do meu flip-flop anterior seria Q barra. Então Q barra eu estaria ligando no clock do próximo. E aí a saída de contagem vai ser o Q, por sua vez. Certo? Então é daqui que eu tiro o sinal que eu quero. Vou colocar como S aqui, tá? A mesma coisa para os outros flip-flops, tá? Continuando aqui, aqui também seria o próximo S. Seria ligar o Q aqui no clock do próximo, etc. Tá bom? E você tem que tomar um cuidado especial que é o seguinte. Nesse caso, a borda é de subida, tá bom? Então sim, a borda faz diferença, não é à toa que ela está naquela forma, tá bom? Agora, para a próxima situação, o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui, ó, no caso decrescente, você vê que existem mais formas de fazer decrescente do que crescente.
Eu vou ter o decrescente no caso em que eu queira Q ligado no meu clock do próximo, certo? Eu vou tirar o sinal do Q barra, certo? Então é daqui que eu retiro o meu sinal. E eu trabalho com um borda de descida no meu clock. Então eu tenho que colocar uma inversora aqui na frente, caso ele seja de borda de subida, tá bom? Essa daqui é a configuração, é a primeira que você percebe que ela é oposta a essa primeira aqui do crescente. Por quê? Você está utilizando praticamente a mesma configuração de borda e de saída de um flip-flop ligado no clock do outro, só que você está puxando a saída diferente. Então no crescente você vai pegar a saída Q que começava em 0. No decrescente você vai pegar a saída Q que está começando em 1. Então tudo os flip-flop vai começar em 1, 1, 1, 1, por exemplo, por caso de 4 bits. E depois no final ele ia terminar em 0, 0, 0, 0 e reseta, entendeu? Tem uma observação nesse caso aqui, não sei se vocês perceberam, tá um asterisco verde aqui. O que significa esse asterisco verde? Significa que esse tipo de contador, certo? O asterisco verde, ele significa que esse tipo de contador, ele só funciona para módulo igual a 2 elevado a n. Mas, Roberto, você falou pra gente que o módulo é 2 elevado a n, só que eu ainda não falei uma coisa importante. Tem como eu truncar a contagem em um determinado valor. Então, por exemplo, eu posso ter 4 bits, certo, de contagem, que iria envolver 4 flip-flops, certo? E esses 4 flip-flops aqui, eu poderia fazer de 0 até 15 a contagem. Mas e se eu quisesse fazer de 0 até 9, como é que eu faria? É o que a gente vai ver na sequência, tá bom? Então, quando você tem esse tipo de contador decrescente, esses dois aqui que estão com asterisco, a sua contagem ela não pode ser resetada no meio, ela tem que ser completa. De 0 até 2 elevado a n menos 1, certo? Seguindo então aqui a explicação, o que a gente vai ter? Nesse caso, então, eu vou ter que o meu Q, para o decrescente, ele é ligado no meu clock aqui. A gente vai pegar o sinal de saída Q bar e a borda tem que ser de descida. Partindo para o próximo caso, que é esse daqui, ó, eu vou ter que o meu Q barra vai ligar no clock do próximo, certo? Esse Q barra também vai me gerar o sinal, certo? Que eu vou precisar aqui para pegar os bits, né, de sinal. E a minha borda ela vai ser de subida nesse caso, tá bom? Continuando a tabela, eu vou ter o que para outro caso decrescente? Eu vou ter que o meu Q barra ele vai se ligar ao meu clock. Eu vou pegar o sinal Q aqui como sinal de bit e a minha borda ela vai ser de descida nesse caso, entendeu? Depois eu vou ter o que? Eu vou ter esse último caso em que eu quero um contador decrescente, o meu Q ele vai ligado no clock do próximo, eu vou pegar o sinal do Q também como sinal de referência aqui do bit e ele vai ser borda de subida. Perceba uma coisa bem interessante. Qual que é aqui, ó, nesse caso? Q barra. E qual que é a minha borda? Opa, minha borda é de descida. Qual que é nesse caso aqui? Esse caso aqui é Q. E qual que é a minha borda? Opa, minha borda é de subida. Então, realmente, quando você altera um desses parâmetros, seja a borda de descida ou onde você está ligando, né, se é o Q barra ou o Q no clock do próximo, você percebe o quê? Que eles fazem a inversão na saída de contagem, tá bom? Perceba isso analisando a tabela. Então, essas são as 6 formas que você tem para você fazer esse tipo de contador. 4 para decrescente e 2 para crescente. Mas assim, a gente sempre escolhe uma delas, nem sempre precisa usar todas, tá? As mais usadas normalmente são essas daqui, ó. A primeira, que é a do contador crescente. E essa daqui, ó. Essa daqui e essa daqui, ó. Para contador decrescente. Essas são as mais utilizadas, tá bom? A few moments later. E para terminar a aula, a gente vai ver o último tópico dessa aula, que é referente a como eu faço um contador, seja crescente ou decrescente, no mesmo, vamos dizer assim, com os mesmos CIs, com os mesmos chips. Porque é muito desperdício você falar assim, nossa, eu faço um contador que ele só vai contar de 0 até 15, por exemplo. Mas e se eu quisesse voltar a contagem? Não tem como? Tem, e é muito simples, a gente tem que adicionar uma porta shor. Essa porta shor, por sua vez, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer aquela seleção controlada, que nem a gente viu em outras aulas. Como, por exemplo, de aritmética binária. A partir dela, você consegue selecionar o bit que você quer. Se você quer o seu bit inteiro ou se você quer ele invertido. Então, quando eu faço aqui, na entrada da shor, a minha saída aqui do meu flip-flop anterior, que vai para o clock do próximo, se eu colocar 0 nela, então eu vou ter fazendo a minha saída Q ou 0. E isso vai me dar o Q original. Nesse caso, eu representei com um A, um sinal A qualquer, tá? Então, quando eu tenho o shor com 0, quer dizer que eu mantenho aquele nível, lógico. Por sua vez, se eu tiver o meu A ou 1, se eu colocar 1 aqui, ele vai inverter. Então eu acabo invertendo a borda. De subida para descida ou de descida para subida. Depende do que a gente quer. Então agora a gente vai lá no Proteus para analisar a aula inteira e ver como é que monta esse circuito. Vamos lá.
A few moments later. Bem, no Proteus eu não achei o flip-flop tipo T. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar aqui uma daquelas indicadores de nível lógico, vai deixar em nível lógico alto e vai curto-circuitar as entradas J com a entrada K, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora para vocês. Eu vou deixar aqui na imagem para vocês aqui embaixo aquela tabela das possibilidades de contador assíncrono crescente ou decrescente que a gente tem. E a partir disso eu vou estar grifando aí para vocês, mostrando qual que a gente precisa utilizar, tá? A primeira delas que eu vou mostrar para vocês, eu vou utilizar na configuração decrescente, para a gente ver. Acontece, eu deixei aqui espelhado no software o flip-flop. Quando você pega ele inicialmente, ele vai estar assim, ó, nessa contagem. Só que essa contagem, assim, se você olhar da esquerda para a direita, você vai estar fazendo a contagem do menos significativo para o mais significativo. E a sua tabela, na verdade, ela fica espelhada. Então eu achei meio difícil de explicar assim. Eu só estou invertendo ele aqui no software. A gente vai analisar da direita para a esquerda. Porque aí fica bonitinho aqui, sendo o menos significativo e aqui o mais significativo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro nesse flip-flop? Como eu não achei o tipo T pronto, é só pegar o J e o K, curto-circuitar as entradas dele, e aí a gente vai usar na configuração toggle. Então manda tudo para nível lógico alto, certo? É o que eu estou fazendo aqui, colocando um gerador de nível lógico, e aí esse gerador de nível lógico, ele vai estar em nível lógico alto, certo? E enviando todos esses sinais de nível lógico alto para a entrada J e K. Depois, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar e ver uma das configurações aqui da saída de um na entrada do outro. Como a gente vai começar por um contador decrescente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer naquela configuração em que eu pego a minha saída aqui e eu ligo no clock do próximo. Lembrando que esse flip-flop que eu peguei, esse daqui, ele está em borda de subida, tá bom? É um exemplo, é com borda de subida. E se ele estivesse em borda de descida? Aí é só você olhar na tabela e ver o caso oposto. Nossa, você está usando borda de descida, então onde eu teria que conectar? Não tem problema, tá bom? Ou você pode colocar uma note aqui na frente. Ou você pode usar uma short controlada, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, pro caso que eu quero um contador decrescente, com borda de subida, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu Q, uma das possibilidades, e ligar diretamente no clock do próximo, que também é borda de subida. E aí, de onde é que eu vou tirar os meus sinais lógicos? Você também vai tirar do Q. Olha a tabela aí que eu estou mostrando para vocês, na figura. Olha só que interessante. Então, eu estou tirando o meu sinal Q. E o meu clock original, o primário, né, que vai controlar todo o circuito, né, vai controlar esse primeiro flip-flop, ele vai ser ligado diretamente aqui no clock dele. Então, para esse caso, eu tenho borda de subida, minha saída Q ligando no clock do próximo, e eu estou retirando o meu sinal de contagem da minha saída Q. Então, simulando aqui para vocês verem, ó, a gente vai começar em 000, beleza, isso foi o software que definiu, tá? Vou dar o primeiro pulse de clock, opa, foi tudo para 1, é assim que vai começar. Então, eu dei 1, aí eu vou de novo, ó, foi para 1, 0, ou seja, eu estou analisando o mais significativo para o menos significativo, certo? Depois ele foi para 1, 0, 1, depois ele foi para 1, 0, 0, a gente começou em 7, já está em 4 na contagem, 3, 2, 1, 0, reseta, entendeu? Agora, a gente vai fazer do contador crescente. E aí, como é que você faria do contador crescente? Poxa, do contador crescente, ou eu altero a borda, certo? Nesse caso, eu preciso alterar a borda. Ela pode ser de descida. Ou então, eu altero de onde eu pego esse meu sinal. Então, se eu tirasse aqui o sinal, em vez de eu pegar, eu vou só reescrever aqui, em vez de eu pegar do Q, eu pegasse do Q barrado, por exemplo, só limpar aqui a figura para vocês, também daria certo para eu fazer o contador crescente. Olha só que interessante. Então, dando um play aqui na simulação, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, resetou a contagem. Então, perceba, se você olhar aí na tabela, você vai ver, eu tenho a configuração em que meu clock é borda de subida, o meu Q ele está ligando no meu próximo clock, e eu pego, se eu quiser um contador decrescente, eu pego o meu bit de sinal da saída Q, se eu quiser um contador crescente, eu pego do Q barra. Tá? Só que aí a gente tem a configuração que eu posso usar uma short controlada em que eu vou alterar as bordas nesse caso. Eu não vou estar selecionando a minha saída para ver de onde eu pego o sinal. Eu vou ter uma mesma saída, que pode ser Q ou Q barra, e aí eu vou alterar essa borda aqui para que eu possa fazer o quê? O controle, se eu quero crescente ou decrescente. Porque é muito mais fácil fisicamente eu pegar aqui, manter uma mesma saída para pegar o sinal e só alterar com um pulso a minha entrada do que eu ter que ficar selecionando qual dos dois pinos aqui que eu vou pegar minha saída, certo? Então vamos lá ver como é feito esse circuito. Então, ó, vamos analisar agora esse circuito. Olha que interessante. O que eu mudei com relação ao anterior? Praticamente nada.
eu mantive as configurações dos flip-flops em Toggle, eu mantive a minha saída de análise, nesse caso na saída Q, certo? Perceba, meu sinal Q aqui é onde eu mando a minha saída de análise. Eu peguei a minha própria saída Q e eu liguei na Shore controlada. E aí o que eu adicionei então? Eu adicionei essa Shore aqui, com a primeira aqui com um sinal de clock nessa parte, e um bit de controle, que eu posso mandar tanto para 0 como para 1. Lembrando, quando ele estiver em 0, eu vou fazer o quê? O meu sinal Shore com 0, que vai ser o meu próprio sinal, então ele vai se manter. Ou seja, quando eu estiver com o meu 0 aqui, ó, que você percebe que ele está ligando em todos os shores, quer dizer que todos os meus sinais que estão vindo aqui, para esse shore aqui vai ser o meu clock, para esse shore aqui vai ser o Q desse flip-flop, para esse shore aqui vai ser o Q desse outro flip-flop. Olha só que interessante. Eu estou fazendo então Shore com 0, que vai manter o meu sinal. Então eu vou ter aquela configuração em que a minha borda ela é de subida ainda, lembre-se, estou usando um SEI com borda de subida. Então, eu estou usando aquela configuração em que eu ligo o meu Q do estado anterior, do flip-flop anterior, no clock do próximo, que eu estou pegando a saída Q como bit de sinal, e meu flip-flop ele é do tipo de borda de subida. Então eu estou fazendo um contador, nesse caso, decrescente. Então perceba, conforme eu vou dando os pulsos de clock aqui, ó, ele vai decrescendo. Entendeu? Agora, eu vou dar aqui, ó, completando tudo, a 0, ele terminou. Agora, quando eu altero para 1, o que vai acontecer? Eu estou fazendo um Shore com um sinal aqui que ele está recebendo. Só que um Shore com o sinal que ele está recebendo vai ser o sinal barrado. Então o meu clock ele é barrado. Então é como se eu pegasse essa borda aqui, que ela está de subida, e eu transformasse ela numa borda de descida, porque eu estou usando uma inversora, praticamente. A mesma coisa aqui para os sinais Q que estão vindo pela Shore e indo para o próximo clock. Se ele estivesse em nível lógico alto, então ele está fazendo o nível lógico baixo nesse caso. Então é como se eu transferisse o sinal invertido para o meu clock aqui do próximo e eu estivesse alterando a borda dele. Então nesse caso, toda vez que eu alterar o clock, perceba que ele vai fazer agora um contador crescente. Por quê? É como se eu estivesse utilizando a configuração Q de saída do anterior no clock do próximo, Q como leitura do meu sinal, e borda de descida. Se você olhar na tabela verdade, você vai ver que isso daí vai ser o contador crescente. Então eu estou colocando aí para vocês o comparativo entre os dois tipos de contador, crescente e decrescente, que você pode usar uma Shore como seleção. Entendeu? Então é assim que você vai fazer. Ah, e se eu tivesse outros blocos aqui para frente? Mesma coisa, você vai adicionando Shore e vai adicionando bloco naquela configuração tipo Toggle. E assim você consegue fazer um contador tanto crescente como decrescente, utilizando apenas o acréscimo de portas lógicas simples, não precisando de CIs mais complexos e mais caros, como adicionar aqui outros flip-flops tipo JK, para fazer um circuito só de contagem crescente e um só de contagem decrescente. Agora essa parte aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção, que ela causa uma confusão muito grande, cara. Que é o seguinte, ó, eu vou dar um start na simulação. Inicialmente a gente está aqui, eu só copiei o circuito que a gente estava analisando, eu copiei ele para baixo para a gente ter o comparativo de duas situações. Perceba, o meu clock ele pode estar ora em nível lógico baixo, ora em nível lógico alto. O que vai determinar a atuação do flip-flop é a borda, certo? Só que perceba, esse meu sinal de controle, se eu quero que ele seja subida ou descida, ele pode ativar a qualquer momento. Então eu posso ter uma situação em que eu tenho o meu clock igual a 1 e a minha parte aqui igual a 0, e aí eu posso acionar ela e ir para 1. Eu posso ter a situação em que ele está em 1 aqui, e eu estava em 1 aqui, meu clock estava em 1, e aí eu fui para 0, e eu posso ter essas combinações. Agora, vamos analisar o caso decrescente primeiro, tá? Vamos primeiro analisar o caso decrescente, nas duas situações. Quando aqui o meu clock estava em nível lógico baixo, e quando estava em nível lógico alto. Então perceba, eu vou fazer a contagem até 4 aqui pra gente ver, ó. Mesma coisa para esse outro, ó. 4 aqui também. Então, ó, eu tenho duas situações em 4. A primeira situação que deu 4 aqui na minha contagem decrescente, ou seja, meu bit de sinal aqui de controle da Shore, ele é 0. Então, meu clock se mantém igual ao estado anterior, certo? Só que num desses, ele ocorreu do meu clock estar em nível lógico alto e o outro em nível lógico baixo. Então, na análise de tempo, na hora que meu clock estava em nível lógico alto, eu queria passar por um contador crescente. E nessa outra análise aqui de tempo, quando meu clock estava em nível lógico baixo, eu queria passar para a contagem crescente. Então quer dizer que meu bit de sinal, ele vai mudar. Ele vai de 0, ele vai para 1. Nesse primeiro caso aqui, quando eu vou passar de decrescente para crescente, ou seja, vou alterar de 0 para 1, o meu clock está em nível lógico alto, então eu estava com a minha contagem em 4. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse exato momento, eu passei para nível lógico alto.
ela foi para 2. Opa, mas espera, eu estava em decrescente, aí eu quero fazer a contagem crescente de 4, então seria para 5, mas foi para 2. Tá, beleza. Guarda esse resultado. Esse próximo aqui, tô em 4, tava o clock nível lógico baixo. Aí eu resolvi passar para nível lógico alto para fazer uma contagem crescente. Olha só o que vai acontecer. Foi para 3. Depois, olha só a análise, voltando para o primeiro circuito, se eu fizer aqui, ó, ele voltou para 3, foi para 4, foi para 5, ou seja, o circuito está funcionando normal, ele está crescente. O de baixo, a mesma coisa, 4, 5, 6, ou seja, está crescente. O que acontece é que esse bit aqui, ó, quando ele é utilizado, ele bagunça o meu sinal. Por quê? Se eu estou atuando com borda de subida, e esse negócio aqui ele varia, ele está indo de nível lógico baixo para alto, ele é entendido como se fosse uma borda de subida, certo? Uma variação. Só que eu tenho esse 1 aqui do meu clock entendido como se fosse na configuração do short. Então é como se esses bits eles trocassem de sinal. Então, se eu estou fazendo uma borda de subida e aqui ele está em nível lógico alto, ele é como se invertesse fosse uma borda de descida. Por isso bagunça tudo, porque eu não estou mandando só para a entrada, eu estou mandando para tudo ao mesmo tempo. Então eu vou inverter todos os meus bits nessa situação. Por outro lado, se eu tivesse o 0 aqui e esse 1 aqui, é como se eu estivesse fazendo a borda de subida aqui e eu estivesse mantendo o nível. Então ele dá mais um pulso. Então no caso do decrescente, ele acabou indo de 4 para 3 e depois ele voltou, já que agora eu já estava na configuração de crescente. Então, quando você faz esse método crescente e decrescente, ele não é nem um pouco confiável para você fazer contagens diretas de um determinado número até outro e depois ir regredindo e vice-versa. Por quê? Porque você perde a contagem ali no meio. Para uma aplicação visual, até vai. Tipo, tem que apertar ali o botãozinho para mostrar no display de 7 segmentos. É o que a gente vai fazer mais para frente, tá? Na parte prática do curso. Até vai. Agora, para uma contagem mesmo precisa, nossa, eu tenho um equipamento aqui adicionando, por exemplo, uma linha industrial, você tem um equipamento que vai, toda vez que passa uma peça, você tem que adicionar, só que se uma peça ela tá com defeito, você tem que decrementar a contagem. Não vai dar certo. O que é melhor você fazer nesse caso? Nesse caso, é melhor você utilizar um sistema de memória, em que você vai guardando esses dados e depois você vai decrementando. Ou você utilizar uma máquina de estado, fazendo um contador síncrono, que é o que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, não se preocupe. Apenas entenda que para contagem crescente e decrescente sem precisão nenhuma, que você pode comer bit ali, você pode pular número, depois é só você voltar manualmente ali, beleza, a aplicação simples daqui serve. A aplicação de precisão, em que você tem que manter a contagem fixa ali certinha, não vai dar certo esse circuito, tá bom? Então era só essa observação que eu queria deixar hoje. Bem, eu espero que a aula tenha ficado clara. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam no comentário, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.